Olá, salve Maria a todos. Que bom poder dirigir essas palavras amigas, sinceras, partilhando um pouco da vida da gente e algumas impressões, algumas leituras e lembrando que este vídeo quer ser assim uma oportunidade da formação continuada, né, da formação permanente de todos os cursilistas que empenham a sua vida em serem bons católicos, o que é uma graça de Deus, né? Recebemos o batismo e a partir do batismo vamos nos configurando a Jesus, vamos aprendendo com Ele, modificando, convertendo a nossa vida e assim então a oportunidade que por meio deste movimento inspirado por Jesus na sua igreja, o Cursilho de Cristandade, podemos agora também assim novamente nos reunirmos, ainda que de modo virtual, para crescermos juntos e amadurecermos a fé. Eu propus como um tema, na verdade, com uma meditação espiritual e recordando a oportunidade que temos tantas vezes na vida de servir ao Senhor com alegria e assim marcar então a nossa existência, coisa essa que nós fazemos tanto, né? E vale lembrar aqui das vezes em que servimos nos retiros, nos encontros ou o serviço diário, né? Também a vida profissional, mas de modo especial o servir dentro do movimento e ainda mais particularmente nos momentos de retiro, de formação, aonde sempre somos convidados a servir generosamente, servir com alegria. E inicio então pedindo ao Senhor que nos conceda assim a sua graça, a sua presença, a sua força e pelas mãos de Maria que ela nos tome também em suas mãos e nos leve até seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem. Nós lemos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 45, aonde Jesus, assim falando aos apóstolos e a todos nós, vai assim dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. E ali muito próximo, estava num contexto onde os apóstolos tinham ficado muito indignados, especialmente com Tiago e João, que tinham pedido, né, por meio da mãe deles, que pudessem ocupar assim um lugar de muita honra, muita distinção, um à direita e outro à esquerda. E nosso Senhor vai então lembrar, neste capítulo do Evangelho de Marcos, que todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo, e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. É o que acabamos de ouvir, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Com base nesse ensinamento, né, de Nosso Senhor, nós podemos assim lembrar que é sempre uma alegria poder servir, é sempre, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, nos sentimos honrados, nos sentimos felizes por podermos assim imitar a Jesus nesse espírito de serviço. Vale lembrar que nem sempre temos tanta consciência do verdadeiro servir na igreja. E por isso, então, a palavra mesmo nos vai recordar que é preciso revestir-se de profunda humildade para servir ao Senhor com alegria, a alegria que brota do Evangelho, a alegria que brota do nosso batismo, onde ali nós somos inseridos, né, imergidos no mistério de Cristo, e o maior mistério de Cristo justamente está no seu abaixar-se, descer até a nossa dimensão humana, assumir a nossa carne, para assim, fazendo-se um de nós, servir e tomando
tornando-se assim, pois, o modelo perfeito do serviço da entrega. E é por isso que também com este espírito de serviço, de sacrifício, esse espírito de generosidade, devemos amar um ao outro como o Cristo nos amou, e com o coração de Cristo aprenderemos com certeza a servir. E assim então, porque amamos, seremos com certeza muito mais servidores do Evangelho, seremos muito mais à disposição do servir do que querer ser apenas servido. E vale lembrar, é próprio de quem ama, segundo também um autor, tomar imediatamente uma atitude decidida de serviço. Se nós não nos sentimos inclinados a servir, é porque ainda amamos pouco. E São João, no seu Evangelho, vai nos lembrar muito bem, aliás, na sua carta, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 16 e 18, vai assim justamente lembrar que o servir foi a pregação de Cristo, a vida dele, as suas palavras foram tão coerentes porque foram assim testemunhadas por suas obras. E assim diz São João: Jesus deu sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E segue: meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. E diante deste apelo de São João, nós podemos apenas decidir por uma coisa: servir, fazer do serviço a nossa grande obra de apostolado, de missão, servir ao Senhor com alegria que brota do coração sincero, de quem não busca nada em troca, de quem se coloca verdadeiramente à disposição. E aí nós entramos num mérito tão importante que já não importa o lugar aonde nós vamos servir. Talvez vocês como cursilistas, eu como sacerdote, nós como cristãos que somos, podemos perceber, infelizmente, que certas situações, às vezes, porque são mais exigentes ou têm maior dificuldade, não são tão facilmente assimiladas e não se serve, às vezes, com tanta disposição, alegria, generosidade. Às vezes está em nós, né, o pecado original que nos leva, às vezes, a um lugar de um pouco de honra, de querer ser reconhecido, de querer ser elogiado, e quando de repente não importa onde nós estamos, não importa se o serviço vai ser visto ou não, se vamos, sei lá, falar, proferir uma palestra, ou ter que limpar os banheiros da casa de retiro, do ambiente onde estamos, o importante está na intensidade, na generosidade do ato da entrega, da busca de realmente, com o coração de Cristo, amar a todos. E por isso não importa, amar é amar, e não importa aonde o Senhor nos coloca ali, com certeza o Senhor nos dá a sua graça, pede também da nossa parte o esforço de amar intensamente e servir amando e amar servindo. E essa maneira de assim servir, nosso Senhor ensinou quando na ocasião ainda da sua vida entre nós, no lava-pés, e aqui retiro do Evangelho de João, lá no capítulo 13, depois de lavar os pés, nosso Senhor deu um grande ensinamento para os apóstolos e assim também para todos nós. Diz as Sagradas Escrituras: sabei o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque realmente sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. E Jesus nos indica assim, então, de que modo deve ser a nossa disposição habitual
de servir e ser o último, de colocar-se a serviço, lavar os pés de todos. E nessa condição, se nós lembrarmos aqui o fato do lava-pés, este exemplo que Jesus nos deixou, um exemplo de profunda escravidão, de entrega, de submissão, afinal, era um serviço reservado aos escravos, aqueles que estavam subordinados aos seus senhores, e de repente vem nosso Senhor nos fazer que é por aí que começa a vida cristã, que é por aí que começa o sentido do serviço. E tantas vezes, mesmo como sacerdote, confesso a vocês, esquecemos. Como nos custa entender que o serviço começa pela generosidade, pela disposição em renunciar a tudo, abrir mão de todas as vaidades, abrir mão de todos os reconhecimentos e assim com um sacrifício também servir, mas com disposição, com grandeza de alma. E por isso então, sempre em nós vai estar abrigando o desejo do conforto, escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que já temos talvez maior conhecimento, que é mais agradável, enfim, que vamos aparecer mais, e o nosso eu fica nessa constante briga da vaidade. E por isso, nosso Senhor, então, com tanta clareza, lavando os pés, nos ensinou que é preciso estar inclinado. Lembro que numa ocasião, a gente estava ainda em aula, já era início do verão, e aí então estava calor na sala de aula e o aluno lá pediu para o professor, olha, a gente pode ligar o ar-condicionado? Aí o professor autorizou e tal, ligaram o ar-condicionado, porém o rapaz, ao invés de ligar na função refrigerar, ligou para o outro lado, né, para a função de aquecer. E o ambiente já estava tenso, mas ainda piorou, porque fez a coisa errada, ligou para o lado errado. E por que dou esse exemplo? Porque às vezes nós também giramos o botão da nossa vida para o lado errado. Esquecemos assim de que é preciso sair de si mesmo, é preciso abrir mão das nossas vaidades, dos nossos interesses, a capacidade de se oferecer a Deus, de descomplicar a nossa vida, no sentido, eu não posso, eu não quero, eu não sei, já fiz muito, estou cansado, enfim, coisas do tipo. Acho que se o nosso pensamento vai por esse lado, não estamos ainda de acordo com o Evangelho, está nos faltando generosidade, está nos faltando o real sentido da palavra que Jesus nos ensinou. Ele, Mestre e Senhor, lavou os pés e se colocou assim de modo tão pequeno aos pés dos apóstolos. E por isso todo o serviço começa com uma virtude, que é justamente a virtude da humildade. Colocar-se como o humus da terra, que fertiliza e faz fecundar as sementes, assim também por detrás do nosso serviço precisa estar essa condição. Eu irei, Senhor, aonde me enviares, ali estarei disponível. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, como Maria nos ensinou, e ali faça-se em mim a tua vontade, o teu querer. E por isso é condição do servir a capacidade de estar humildemente aonde Deus nos enviar. E por isso, aonde Ele nos envia, ali serviremos e serviremos com alegria, com disposição, com alegria de alma que transparece também na nossa cara, empática, alegre, disponível, sem estar emburrado, sem ficar chateado de repente com a convivência. Fulano me mandou fazer isso, quem é fulano para pedir isso, etc e tal. Poxa, alguém precisa coordenar os trabalhos, alguém precisa coordenar um cursilho, um retiro, a vida da paróquia, uma pastoral, e por isso essa capacidade de entender, se submeter, está como que predisposta por essa capacidade de humildemente aceitar a delegação, o serviço, o ministério, enfim, se subordinar. E dizia um santo que nós devemos então nos revestir assim de tão sincera humildade, capaz de se fazer um tapete macio para que os outros possam assim trilhar um caminho mais suave.
Não está querendo dizer o santo, né, naturalmente, de que devemos viver debaixo dos pés dos outros. Não é o sentido não vamos interpretar assim. Este santo quis assim dizer que é preciso para que as coisas aconteçam que alguém esteja por detrás, senão as coisas não acontecem ou acaba sobrando para poucos e aí o cansaço vai tomando conta porque de repente falta generosidade num, disposição em outro e assim então, poxa, com quanto mais alegria, tão logo tudo estaria pronto, mais bonito, né? Como é bom quando de repente a gente chega para uma mesa, né? Um jantar, um almoço e tudo já está tão bem colocado, os copos, as taças, as louças, os talheres, enfim, o sabor da comida. Alguém se colocou à disposição para preparar e essa capacidade de preparar tudo para o próximo, para Deus que habita no próximo, por generosidade, poxa, como isso enobrece, como isso facilita, inclusive, a convivência. E, portanto, não há alegria em servir se não houver também a disposição de humildemente se fazer pequeno. Eu, vosso servo e Senhor, vos dei o exemplo para que façais o mesmo, nos diz Jesus. Se colocou aos pés, se inclinou. Talvez para ajudar a quem interessar possa, existe um livrinho muito interessante, que depois eu até mando o nome aqui, ou a foto da capa, que é A Espiritualidade do Avental. Eu não me lembro agora exatamente o autor, mas ele faz uma belíssima análise da disposição, né, que devemos ter em servir e servir aonde o Senhor nos pedir. Portanto, já não importa aonde, porque é Ele que nos envia, eis-nos aqui. Vale muito a pena a leitura desse livreto, é um livro muito bom, deve se encontrar aí nas livrarias católicas, A Espiritualidade do Avental. E falando em humildade, nos fala São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. E, portanto, assim ser capaz de obedecer, porque reconheço no outro a voz de Deus, também assim sou capaz de obedecer, de dialogar, juntos decidirmos e então também assim assumirmos o nosso posto, fazer o que nos pedem, né? Não deixar nada para trás, ser generoso no serviço, humildemente aceitar com espírito de sacrifício, de generosidade e fazer o que nos pedem. Naturalmente não é fácil fazer da vida um serviço, doar a vida por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor ao próximo. Porém, é necessário traduzir isso como uma oportunidade de nos santificar, de glorificar a Deus e oportunizar assim que o caminho da salvação chegue a outras pessoas. E servindo generosamente desde a pregação até a limpeza de um banheiro, como já mencionei aqui, ali com certeza a mão de Deus está colocada e somos sim instrumentos de salvação. E por isso, veja, é tão importante aquele que prega como aquele que organiza, conduz, arruma, limpa, pelo fato de todos generosamente servem a Deus. Uma tentação que às vezes nos vem nos servir é o medo de servir, né? No sentido assim de parece que é desigual, para um foi dado só aquele servicinho, para mim é essa função, mais a outra, parece que estão implicando, me perseguindo. Na vida de casa, né, quem tem filho entende bem o que eu estou falando. Às vezes o pai, a mãe delega uma função, fulano faz isso, fulano faz aquilo, aí de repente um já grita lá, tudo eu, de novo eu, por que não divide melhor, etc e tal, e já começa toda uma implicância, né, só eu que ajudo nessa casa, às vezes até a esposa, o esposo, né, aquela reclamação, porque não ajudam, não arrumam, enfim, todo
uma série de queixas, assim, uma coisa terrível, né? Na hora de trabalhar só lembram de mim, mas na hora de comemorar não lembram, etc, etc, etc. Tantos exemplos que aqui nós poderíamos dar. Se pouco a pouco nós tivermos consciência assim, poxa, eu estou no mundo para servir, eu vim para servir e não para ser servido, então não há problema de me realizar doando-me inteiramente. Tem que fazer de novo, louvado seja Deus, façamos, é para a glória de Deus, é para o nosso bem, santificação, portanto, servir torna-se uma coisa deliciosa, mesmo em meio aos desgostos. Poxa, tem que lavar a louça de novo, tem que fazer aquilo de novo. Poxa, mas louvado seja Deus, não nos faltou alimento, louvado seja Deus, nós temos uma família, nós temos uma casa e, portanto, bendito seja Deus que nos permite assim ali renovar e fazer talvez as mesmas coisas porque temos, tantos gostariam e não tem. E por isso cuidemos também de não ser assim vítimas, né? Na hora de servir, é tudo eu, só eu, e etc e tal. Cuidemos de estar disponível para não cair na tentação, que foi a grande tentação de Satanás, de negar a Deus dizendo, eu não quero mais servir. Nós sabemos, provavelmente conhecemos, né, que Satanás, ele em certo momento, simplesmente disse para Deus, non serviam, eu não servirei, não quero mais, tudo é demasiado, não vou mais, para mim basta, e assim então, infelizmente, cedeu da oportunidade de servir a Deus e tornou-se assim servidor de si. Que não nos falte, portanto, na oração o desejo sincero de pedir sempre que tenhamos a disposição suficiente para servir. E mesmo que seja um desafio, poxa, não sei fazer tal coisa, ou de repente vai além da minha capacidade humana, mas e onde é que está Deus? Que vai justamente capacitando aqueles que Ele escolheu. Tantas vezes nós falamos isso, né? Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Portanto, também cabe a nós, na nossa vida, ter essa certeza. O Senhor também nos capacita. Nós, na medida em que nos deixamos também moldar por este divino oleiro, vamos assim sendo esse fermento na massa, luz do mundo, sal da terra, para poder assim, com decisão sincera, verdadeira, servir ao Senhor e servir com muita alegria. E é por isso, então, que o Evangelho de Mateus nos inspira a entender que, ao servir, primeiro, nós estamos contribuindo para a edificação de um mundo sempre melhor, como é a sua origem. Deus, quando criou todas as coisas, criou boas, e quando criou o homem e a mulher, ainda disse, agora sim ficou excelente, está muito bom. E ao servir, ao trabalhar, estamos assim também colaborando para que o mundo seja realmente um lugar bom. E também no servir está uma dimensão do sacrifício que nosso Senhor no Evangelho de Mateus tão claramente nos diz. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por causa de mim, recobrá-la-á. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 24 e seguintes. Portanto, a nossa capacidade de seguir a Jesus também está em assumir a cruz, o pesado fardo de cada dia, aquilo que de repente chamamos de rotina, mas que é a oportunidade de dar glória a Deus, o trabalho profissional, a nossa generosidade no apostolado, na missão da igreja, nas pastorais, nos movimentos. E por isso, então, lembremos-nos, há um mundo de pessoas que se sacrificam, que se ofertam, que abrem mão de tudo, né? Por exemplo, vamos olhar os missionários agentes, né, que saem para as missões estrangeiras, abrindo mão da vida profissional, abrindo mão do sucesso econômico, da prosperidade, abrindo mão, inclusive, da vida mais tranquila que poderiam levar sem problema, e acabam, por amor a Jesus, indo servir em terras distantes, línguas estranhas,
culturas totalmente novas, e ali, em circunstâncias tão difíceis, assim, são tão radicais na entrega, na generosidade da vida, e que nos deixa assim pensando, poxa, eu poderia fazer mais, eu posso com maior consciência amar e servir a Deus, deixando que também com este espírito de serviço ao próximo, possa realmente fecundar a terra com a palavra de Deus. Claro que de repente não sairemos para ser missionários fora da nossa pátria, mas aqui, que belo exemplo, quando alguém trabalha bem, serve com alegria, com disposição e sem queixas, né? Sem escolher, aceitando humildemente aonde é designada a sua função. Isso é tão bonito, tão forte, e é necessário, portanto, ter essa capacidade de perceber isso para que tenhamos assim atitudes mais claras, para que a alegria de servir seja realmente a nossa marca, né? Diz o Salmo 99, da onde vem a inspiração desta meditação: servir ao Senhor com alegria, está lá no versículo 2, e servir com alegria justamente como aqui já falamos, com disposição, manifestando pela nossa vida que cremos, os nossos atos mostram a nossa fé, a capacidade de obedecendo, servindo, humilhando-se inclusive, assim como Jesus se humilhou aos pés dos apóstolos, se inclinar e assim servindo generosamente, podemos configurar a nossa vida manifestando Cristo aos outros, que talvez essa é a parte mais importante. Cristo que passou entre nós continua a passar por nossa vida, e a nossa vida torna-se, portanto, um evangelho vivo, um evangelho do serviço. E peçamos, pois, então a Maria que nos conceda a graça de servir sempre com muita alegria. Ela, assim que recebeu o anúncio do anjo de que ela seria a mãe do Salvador, ela não colocou condições, né? Olha, eu vou então agora 9 meses, eu quero ir para um spa, vou descansar, afinal de contas eu serei a mãe do Salvador, eu preciso, né, ser reconhecida, enfim, não. Ela soube da notícia de sua prima Isabel, com prontidão, com alegria, disposição, ela subiu correndo as montanhas aonde sua prima residia. E assim ela nos deu o exemplo de que aquele que é tocado por Deus, aquele que Deus visita, como foi o nosso caso, Deus nos visitou. Nós talvez fizemos uma experiência profunda, seja num cursilho, num outro retiro, ou enfim, na vida que Deus nos permite viver. Ali Deus nos tocou, ali Deus nos visitou. E como Maria, podemos também agora nos colocar sempre mais em espírito verdadeiro de serviço, de apostolado, e não ter medo. O Senhor vai capacitando, o Senhor vai generosamente fazendo assim a obra dele em nossa vida. Nós sabemos, e assim concluímos, o Salmo, que agora não me lembro o número, mas também não vem o caso, um versículo do Salmo que assim reza: Senhor, eterna é a tua misericórdia, eu te peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Que possamos cooperar com o Criador e, junto com o Redentor, na força do Espírito Santificador, impulsionados pelo sim de Maria e de todos os santos, darmos bom testemunho de vida cristã, servindo sempre com muita alegria. Bendito seja Deus, que Deus te ilumine, te abençoe, possas assim ter uma excelente semana, servindo com muita alegria e disposição.